Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então a nossa videoaula sobre República Velha, o tópico de hoje, só para a gente relembrar, tá bom? São sobre as resistências rurais. Então nós vamos falar dos movimentos ligados a revoltas no campo, que nós discutimos lá no ano passado e que hoje nós vamos trabalhar bem rapidamente, só para relembrar para vocês fazerem os exercícios aí na sala, aí na casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quando falamos dos movimentos do campo, o primeiro que nós comentamos são os movimentos messiânicos. Lembrando, os movimentos messiânicos, eles são marcados por uma forte religiosidade, certo? Normalmente tem-se um líder religioso que promove a palavra de conforto e de resistência a uma população carente, pobre, e que se organiza em torno de comunidades e que aguardam a vinda do seu Messias para poder libertar de toda a injustiça, de toda a desigualdade, de toda a fome que aquele povo está passando. Tá? Lembrando, esses movimentos messiânicos, eles têm um caráter religioso ligado à Igreja Católica, mas a fé é católica, mas não é a Igreja Católica, a instituição ali, quem vai conduzir. A religiosidade é uma religiosidade católica. São pessoas que exercem a fé católica sem obrigatoriamente ter um padre ou um bispo que vai coordenar, que vai comandar a fé daquelas pessoas. Tá bom? Normalmente essa mensagem está vinculada ao retorno de um rei, de um Messias, né? E esses movimentos messiânicos, de certa forma, vão fazer a crítica à República. A República, no entender desses líderes religiosos, são as promotoras de desigualdades, certo? Por isso que, por exemplo, Canudos foi totalmente acabada e exterminada pela República Brasileira, tá bom? Nós vamos ter, como eu mencionei agora há pouco, o movimento de Canudos, ali no finalzinho do século XIX. Tá? A liderança foi na Bahia, foi feito um arraial de Canudos, na região de Belo Monte. O líder era Antônio Conselheiro. E ele, aos poucos, começou a peregrinar e a falar uma mensagem de conforto, solidariedade e justiça para aqueles que eram vítimas tanto da fome como da negligência do Estado, como dos mandos e desmandos dos coronéis. E essas pessoas, aos poucos, foram se organizando em uma comunidade solidária, rígida, lembrando sempre pelo caráter religioso, mas uma comunidade solidária que buscavam ajuda mútua e aguardavam as mensagens desse Antônio Conselheiro e o retorno do Messias que viria libertar o mundo das injustiças. Qual que era o problema? O crescimento dessas comunidades acabava de certa forma, atrapalhando os interesses tanto dos coronéis, como da igreja, como do próprio Estado brasileiro. Por que dos coronéis? Porque aos poucos as pessoas abandonavam os seus vilarejos que eram dominados por esses coronéis e iam morar nessas vilas liderada por Antônio Conselheiro. No caso da igreja, não era um padre ordenado que conduzia a fé, era um sujeito, era uma pessoa, um beato, um leigo, né, que estava discutindo a fé católica com as pessoas. E no caso do Estado brasileiro, no caso da República Brasileira, o movimento messiânico denunciava as injustiças que a República promovia contra as pessoas mais pobres. Então, a República não, ela era um dos alvos desse líder e do próprio movimento messiânico. Tá bom? Então, foram organizadas expedições militares. Lembram, foram 4 expedições militares que foram necessárias para exterminar a população que lá vivia. Quem fugiu, quem não fugiu, morreu. Tá bom? Lembrando que tem aí tem um livro da literatura brasileira, Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, que retrata este cenário da Guerra de Canudos. O outro movimento messiânico é o movimento de contestado na região entre Paraná e Santa Catarina,
né? O nome contestado é porque aquela região era uma região de disputa entre os dois estados. Também se organizou em torno de um beato, do José Maria. Esse beato organizou a população carente, pobre, em torno dessa vila, só que havia interesses de madeireiros naquela região, que queriam desmatar e pegar madeira, e também a construção de uma ferrovia naquele território. Em 1912, 13, nós vamos ter as primeiras expedições militares para destruir aquele vilarejo, que acaba sendo destruído em 1913, só que no ano seguinte, em 1914, a população volta a ocupar aquele espaço, porém, as Forças Armadas, as polícias, vão atacar novamente em 1916. Aquela região ela é totalmente suprimida também pelas Forças Armadas, pela força repressora, e finda-se também aquela comunidade naquela região. Tá bom? O outro movimento do campo que nós vimos foi a ideia do banditismo social. O que é o banditismo social? As práticas criminosas elas vão corrigir injustiças sociais, né? Acho que é uma definição aí bem simples, né? Que nós vimos o caso do cangaço. Então, os cangaceiros, eles eram bandos de homens e mulheres que também participavam, tá bom? Lembra aí da Maria Bonita, esposa de Lampião, que atacavam cidades, cometiam assaltos, assassinatos e saqueavam e roubavam para sua sobrevivência, e uma parte dessa riqueza, desses bens explorados, eram distribuídos para pessoas mais pobres. Nós vimos que tem uma discussão sobre isso, se é realmente o banditismo ou se não é, mas o que vale destacar é a prática do banditismo social as pessoas elas estão numa situação limite de vulnerabilidade e elas, para sobreviverem, elas vão infringir a lei. Elas vão cometer roubos, assaltos para que elas possam sobreviver e também tentar garantir um mínimo de justiça social ou de tentar ajudar aqueles também que mais precisam, tá bom? O cangaço ele foi muito forte na região Nordeste, o principal líder foi o Lampião. O movimento aí durou entre 1920 e 1940, tá bom? Não mais que isso. E por fim, nós vamos ter um ponto ligado à religiosidade e às oligarquias, tá bom? Então a Igreja Católica ela foi parceira também das elites regionais, e nesse caso a gente menciona a revolta de Juazeiro do Norte, né, na cidade do Ceará, no contexto onde o presidente Hermes da Fonseca queria destituir do poder regional as oligarquias existentes e colocar no poder aquelas oligarquias que lhe eram favoráveis. Pois bem, havia a figura de Padre Cícero, que era um padre já muito conhecido, ele tinha ele era muito visitado porque havia a ideia de que ele havia promovido um milagre na região e tudo mais, e ele era amigo da família Accioli, que era a família que governava a região, o estado do Ceará. Com a política de Hermes da Fonseca, os Accioli saíram do poder. Para tentar manter os Accioli no poder, o que o padre Cícero faz? Ele conclama os seus fiéis, seus seguidores, a lutar em favor dos Accioli, promovendo então uma revolta na cidade em favor dessa família oligárquica da região, e com essa revolta os Accioli assumem o poder novamente. Tá bom? Pessoal, esses são os principais pontos então dos movimentos do campo. Vejam ali retomem a leitura das aulas desse tópico, façam os exercícios referentes. Então, nós vamos entrar em férias. Espero que, terminando as férias, nós possamos já voltar presencialmente. Se não, a gente aguarda e vê quando que nós vamos nos ver. Qualquer coisa, videoaula para vocês conseguirem continuar com o conteúdo. Forte abraço a vocês. Estou com saudade de todos. E tchau, tchau.